Olá, tudo bem com vocês? Bom, me chamo Paloma Moreira e hoje nesse vídeo eu vim trazer para você conteúdo relacionado à prospecção empresarial, à consultoria e a palestrar. Nesse vídeo eu trago a minha experiência de como tudo começou e tenho certeza que isso vai destravar muito bloqueio emocional que você tem referente a falar em público, a trazer prestação do seu serviço, e isso tem te impedido de prosperar. Então, se você, assim como eu, está no começo dessa jornada, entra no meu canal, se inscreva, clique aqui no sininho para ativar as notificações e vamos junto crescer esse canal. Porque com toda a experiência que eu tenho adquirido nesse tempo de jornada, eu vou compartilhar com você e você compartilhar com quem está começando junto conosco. Então não perca e vamos pro vídeo. Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você ainda não realizou nenhuma prospecção e nenhuma consultoria empresarial, quanto mais uma palestra. Mas eu vou te trazer aqui a minha experiência sobre esse ramo. Vou falar para você como foi a minha primeira experiência. Começando, o meu primeiro contato para fazer uma prospecção empresarial foi com a empresa que eu já utilizava o serviço deles, Então a empresa entrou em contato comigo para se tratar referente a um assunto da empresa e eu, nada boba, aproveitei a oportunidade de oferecer a prestação do meu serviço, onde ninguém sabia que eu já atuava na área, Então, essa empresa me permitiu, fazer uma consultoria. Claro que de início a gente não faz uma consultoria paga, Sempre dá esse bônus, de consultoria gratuita para pegar o serviço. E foi assim que eu fiz. Então, eu ofereci uma consultoria gratuita para essa empresa e eles agendaram uma data. Uma dica minha: para você que está começando agora no mercado de gestor de tráfego, sempre agende uma data num prazo mais extenso, para que você possa se preparar, organizar o que você vai apresentar, a proposta, a estratégia. Então, sempre peça em torno de 15 dias. Aproveita esse gancho para dizer que sua agenda está lotada, que tem muito trabalho para fazer e que você só vai poder fazer esse atendimento dentro do prazo de uma semana, duas, e aí você se alinha de acordo com as suas condições emocionais. Por que eu digo isso? Por experiência própria. Claro que a gente tem aquela ansiedade de fechar primeiro o contrato, a gente tem aquela ansiedade de começar a ganhar dinheiro, mas, como diz minha mãe, o apressado come cru. Então, voltando para o termo correto, peça um tempo para a empresa. Foi assim comigo. Então, a empresa em si agendou para 15 dias, à frente. E nesses 15 dias eu consegui fazer um preparo muito bom. Então, como eu me preparei? Eu fui muito para a parte de pesquisa, estratégia, eu gerei criativo para a empresa. Eu já tinha dito à empresa que eu não faria parte de criativos, que eu faria somente a gestão. Mas para prestar essa prospecção, eu tinha que mostrar valor e agregar valor ao meu serviço para fazer essa consultoria, E aí eu realizei criativos da empresa, fiz ali criativo, gancho no criativo, eu baixei várias estratégias que iríamos utilizar no processo de colocar os anúncios no ar, como iríamos fazer, que plataformas começaríamos. Então, assim, eu tive 15 dias para me preparar emocionalmente e estrategicamente. Então, eu fui até essa empresa e fiz essa consultoria para a empresa. Antes de ir, a minha insegurança era: meu Deus, como eu vou prestar 1 hora de consultoria? Eu não tenho o que falar em 1 hora. Esse era meu receio. Pois pasme. Eu saí de casa, era 2 horas da tarde, a consultoria estava agendada para 3h30. Ele atrasou e chegou às 4, ou seja, a minha consultoria foi das 4 até as 8 horas da noite. A empresa tinha um projeto muito bom e ele foi se sentindo à vontade a ponto de me contar os projetos da empresa e foi me contando todos os projetos da empresa, me mostrando os lugares, onde iria ficar cada setor. Então ele se empolgou. E eu, nada boba, dei corda, deixei ele falar, fui apoiando os projetos dele, E foi muito sensacional. E aí, depois de eu ter apresentado todo o projeto, toda a estratégia, tudo que eu poderia agregar na empresa dele, pasme, ele perguntou: e quanto ficará? Gente, quando você começa, você não pode cobrar um valor
a mais, porque você ainda nem sabe se você consegue entregar o que você disse que entregaria. Experiência própria. Então eu falei para ele, bom, a minha gestão fica R$ 500. E ele falou, nossa, mas é só isso? Eu falei, mas é só a gestão, não faço o criativo, até porque o criativo demanda muito tempo e essa parte eu não faço. Ele falou, nossa, não, vamos fazer um combinado melhor então. Ele falou para mim o seguinte, eu vou te pagar R$ 1.000 e você treina a minha equipe. Aí na hora assim eu pensei, não quero serviço presencial, né? Porque eu sou mãe atípica, mãe de um bebê e por isso foi um dos maiores motivos que eu entrei no marketing, né? Trabalhar de forma totalmente home office. Mas para quem tá começando, né, para quem tava ali naquela ansiedade de primeiro contrato, eu falei, tá, eu até aceito treinar a sua equipe para comunicação, né, porque se tratava de uma empresa que tinha atendimento telefônico também, e só que eu não vou vir semanal, eu vou vir quinzenal, se eu achar necessário eu permaneço quinzenal, caso ao contrário eu venho uma vez por mês. E ele de imediato falou, não, tudo bem, tá tranquilo, né? E aí ele falou, eu preciso que você faça uma palestra, traga uma palestra para a empresa, atualize a empresa da comunicação, como é o jeito certo de abordar, como vamos fazer para atender de uma forma mais humanizada, de uma forma mais empática. E eu falei, não, tranquilo, eu vou fazer uma preparação minha, e aí eu te notifico a data. Ele falou, não, tudo bem. Resumindo, eu fechei o contrato no mesmo dia, já recebi meu Pix, já saí de lá com meu Pix na conta e voltei para casa e fui fazer, né, o preparatório para palestra. E olha, eu vou falar para você que eu fiquei muito feliz, né? Para muitos R$ 1.000 não é nada, mas para quem entra no marketing, R$ 1.000 é algo assim muito bom de receber. E eu voltei para casa e aí eu comecei a dedicar toda a minha alma nesse negócio, né? E aí eu fiz ali a preparação da palestra, né? E aí eu comecei a estudar sobre palestra, comecei a ver mais vídeos sobre palestra, sobre qual a parte mais importante, né? E aí eu fui vendo que a parte mais importante era a introdução, como abordar o início de uma palestra, como finalizar, eu fui pesquisando sobre isso. Então, para você que nunca fez uma palestra empresarial, não tem segredo, né? O que você tem que fazer é perder a timidez. E sem fazer uma palestra, sem falar em público, você não vai perder só com coach. Você não vai perder só com psicólogo. Você só vai perder quando você colocar em ação o seu projeto de perder a timidez, de perder o medo de falar em público. Você tem que imaginar que ninguém está lá para te julgar. Eles estão lá para aprender com você. Então você tem valor nesse lugar. Não tem o porquê de você estar com medo de falar em público. Você é um presente para esse local. Então se coloque no lugar de presente para essa empresa. Então não precisa ter medo ou vergonha. Faz parte, usa estratégias que você vai adquirir no percurso. A gente acha que não estamos preparados para uma situação, mas quando estamos nela, automaticamente nós se preparamos. Por exemplo, antes de realizar essa palestra, eu me preparei, eu estudei por ela, eu fiz ali um arquivo, para você ter ideia, eu não imaginava que tinha arquivo de apresentação, eu fiz um PDF ali, para eu não me perder no assunto, porque a gente sabe que palestra é falar, mas no decorrer da palestra, a gente às vezes perde o fio da meada, né? Tipo, nossa, e daqui, da onde eu parto, eu continuo falando do que e sobre o que. Então, eu fiz ali um arquivo PDF para não me perder e eu passei a noite inteira palestrando para os ursinhos dos meus filhos. Então, eu coloquei sobre o sofá, eu imaginei quantas pessoas seriam, era uma empresa pequena, né? Então, devia ter em torno de uns 7, 8 funcionários, colocamos assim. Mas eram funcionários que realizavam atendimento telefônico e eu precisava preparar sobre a importância da comunicação. Era uma empresa que, como eu já utilizava o serviço deles, eu já sabia o atendimento deles e era muito ruim. Então, eu precisava preparar uma palestra e fazer gatilhos emocionais neles que despertassem o desejo da melhora da comunicação.
Então eu passei a noite inteira fazendo esse preparo, né? Então eu peguei os ursos dos meus filhos, a quantidade de funcionários, coloquei sobre o sofá e passei a noite inteira palestrando para esses ursinhos. Nem eles aguentavam mais ouvir. Mas essa foi a minha forma de preparação. E o que eu pensei? Eu falei, meu Deus, se chegar um momento onde eu não tiver o que falar, se eu me perder, se eu engasgar ali, como eu recomeço? E eu tive a ideia de baixar uma curta. Então eu fui lá no Google e pesquisei curta de comunicação. E apareceu uma curta maravilhosa de exatamente uns 2, 3 minutos. E se trata 3 minutos. E se tratava sobre realmente a comunicação. Era uma curta sensacional entre dois ursos. Era uma curta em desenho animado. E eu falei, nossa, essa curta é maravilhosa, porque é onde eu retorno o assunto. Se eu perder o fio da meada, eu retorno ali, olha, e para você ver a importância da comunicação, você viu que, né, no decorrer desse processo dos dois ursos, poderia haver comunicação e não teve, quem perdeu com isso, por que perdeu com isso, poderia ter sido evitado como. Então, assim, eu baixei essa curta e falei assim, eu vou só palestrar, mas se por algum momento eu perder o fio da comunicação, eu apresento essa curta para eles. E não teve outra. Você vai falando, e se você focar em quem tá olhando para você, aí você para, né? Porque vão estar muitos olhos para você. Então não foque no que estão fazendo olhando para você, foque no que você tá apresentando. Não em quem tá olhando, mas na sua apresentação. Não tire o olho do slide se você não se sentir seguro em fazer contato visual no primeiro momento. Depois é importante, sim. Para um pouco de ler, olha, pergunta, né? Pergunta e concorda ao mesmo tempo, para você não, né? Se você não quiser interagir muito. Eu gosto muito da interação. Porque a interação, né? De repente, se você perde ali a comunicação, você puxa a interação do público e faz o segmento da interação com o assunto. Por exemplo, eu dei essa liberdade para eles. Então, no começo da palestra, eu falei, olha, eu quero uma palestra mais humanizada, não precisa ser uma coisa mais estática, vocês podem, né, perguntar, levantar a mão, interagir. E foi o que aconteceu. Graças a Deus, né? Tinha uma pessoa na palestra que era muito comunicativa, então durante toda a palestra ela perguntava, ela falava, é mesmo, eu já passei por isso e foi assim. E eu falei, então, aí eu retomava o assunto, e aí eu fiz um PDF extenso, mas eu não queria seguir aquele PDF. Eu só olhava para o PDF quando eu perdia o assunto, e isso eu fui clara também no início. Falei, olha, eu trouxe o PDF para a gente ter uma noção e tudo, mas não se preocupe, se não der tempo, eu leio todos os arquivos que eu trouxe, a gente conclui de qualquer forma, então vamos começar. Então a gente começou ali a interação. Graças a Deus, teve essa participação dessa moça que me trouxe muita dinâmica para a palestra, foi muito boa. Mas na hora que eu perdi ali a comunicação, que eu falei, tá, encerrei o assunto, e agora? Aí, claro, tinha uma carta na manga, que foi essa curta. Eu falei, olha, gente, agora eu vou apresentar para vocês essa curta, que ela relata, ela retrata o que acontece pela falta de comunicação? Onde podemos chegar sem a falta de comunicação? Então, eu vou apresentar a vocês, peço um minuto da atenção de vocês e tal. E aí, eu apresentei essa curta para eles. E enquanto essa curta passava, eu tinha 3 minutos, para recapitular aonde eu estava e tomar assunto dessa partida, né? E foi o que aconteceu. Quando a curta acabou, eu falei, então, o que vocês verem nessa curta? Eu ganhei mais alguns minutos, alguém quer falar, alguém quer mencionar algo, e aí, né, ninguém queria. E aí eu falei, olha, gente, a questão da comunicação. A gente percebe nessa curta o quanto a comunicação é importante e o quanto a falta dela empaca em desentendimentos que podem trazer graves riscos para a empresa, né? Então, assim, foi essa carta na manga que eu usei na minha primeira palestra empresarial. E a palestra foi um sucesso. Eu fechei com a empresa 1 hora de palestra e eu consegui entregar 1 hora de palestra, e foi assim o dia mais especial da minha vida.
porque eu não era comunicativa. Para você que olha esse vídeo, você vai falar assim, nossa, mas ela tem uma boa dicção, ela é comunicativa, ela é boa, ela tem uma boa expressão. Você vai achar que isso é um dom. Isso não é dom, isso é exercício, isso é treino, porque eu nunca fui assim. Eu não vou atribuir esse crédito ao marketing, porque não foi ao marketing, mas eu vou atribuir isso à maternidade. Quando eu me tornei mãe atípica, eu tive que lutar muito pelo meu filho. Eu tive que conversar muito, defensoria pública, hospitais, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, advogados, Câmara Estadual. Então, assim, nesse percurso de ser mãe de um adolescente hoje de 12 anos, eu tive que aprender muito a me comunicar com pessoas grandes, porque você sendo uma matuta, digamos assim, você não tem crédito quando você fala com uma pessoa de valor. A pessoa capta o seu vocabulário e ela deduz quem você é. Então, por isso, eu me dediquei muito a melhorar minha dicção, a melhorar minha comunicação, e hoje eu trouxe isso ao marketing e me beneficiou muito. Por isso, não há trajeto que não some na sua vida, né? De tudo a gente tira proveito. Uma frase de uma estrategista digital que hoje me serve de muito valor, ela falou para mim, na vida você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. E isso hoje é muito real para mim. E até quando você tomou uma bica, vamos colocar, você comprou um curso que não te entregou nada, ele te entregou alguma coisa assim. Ele te entregou. Você ainda talvez no seu inconsciente esteja ativa a entrega e você ainda não percebeu. Mas você adquiriu experiência de tudo, tiramos um bom proveito. Então o que eu quero dizer para você, não adianta você tentar perder a timidez por coaching ou psicólogo. Não é só isso que te traz resultado ou um retorno, mas colocar em ação. Tá com vergonha? Vai com vergonha mesmo. Quando eu fui prestar essa consultoria, eu não sabia onde enfiar a cara. Não sabia como começar a abordagem da estratégia. E chegou lá, foi muito automático, porque de início a gente já se cumprimentou, oi, tudo bem, como vai? E aí puxa um assunto, e desse assunto você entra na consultoria. Então, leva muito conteúdo no seu computador, porque você vai ter que levar um computador para apresentar a proposta, a estratégia, mostrar como funciona o gerenciador. Claro que você não vai mostrar como é os cliques, né? Mas você vai mostrar como funciona, né? Então, no dia que eu fui, isso é uma dica muito importante para você que está começando agora. No dia que eu fui realizar essa consultoria, eu tinha 2 campanhas rodando como afiliada. E aí eu apresentei para ele esse projeto, falei, olha, aqui é um produto que eu, trabalho, e aqui eu estou fazendo teste de criativo, aqui as métricas, dessa mesma forma eu vou trabalhar com a empresa, testando criativos, copy, e aí eu levei esse projeto bem elaborado. Então leva muito conteúdo, porque você não vai perder a comunicação. Se você leva conteúdo, leva o plano A, plano B, plano C, porque você vai usar os 3, tá bom? E lá, fecha, entrega. A palestra você entrega de acordo com a necessidade da empresa. É motivacional? É financeira? É comunicativa? Peça um prazo, estude sobre e fale sobre. A palestra é nada mais do que você ensinar o que você aprendeu. Então você vai exercitar o seu dom. O dom que você já tem, que está aí dentro de você, que todos nós nascemos, que é o dom da comunicação. Depois que a gente aprende a falar, não tem mais pausa. Quem fala, né? Então, usa isso a seu favor. A comunicação ela é uma das coisas mais excepcionais que existe. Com ela você abre portas. Com ela você ultrapassa seus limites, quebra barreiras. Com uma boa comunicação você vai a lugares que você nem sonha. Então exercita isso. Não fica fechado numa caixa, não quero aparecer, não quero falar. Ainda que você não faça um canal, ainda que você não apareça no Instagram, mas faça isso por você. Exercite isso, que isso é um dom. Mesmo sem aparecer, você vai prestar serviço e você vai ter que lidar com clientes. E a sua comunicação vai entregar para você o seu valor. Vai entregar aquilo que você deseja, quanto você quer faturar. A sua comunicação abre portas para o seu faturamento. Então isso é muito importante, sim. Por isso eu trouxe esse vídeo hoje no canal, né? Como foi a minha primeira experiência, tanto na prospecção, que foi por telefone, numa abordagem de se alinhar referente a um contrato que eu já tenho com a empresa, né?
e que era prestação de serviço, então eu já utilizava o serviço. Então, numa ligação para resolver algo, eu entreguei esse serviço que eu poderia prestar. A empresa me abriu a porta para eu fazer essa consultoria. Na consultoria, eu me organizei por 15 dias, fazendo o plano A, B e C, toda a estratégia que seria aplicada na empresa. E no dia que eu fechei o contrato, eu tive mais uma semana para me programar para fazer uma palestra e fiz a palestra. Então, o que eu vou te dizer para você que está entrando agora no marketing, para você que entrou agora na área da gestão, quando fechar um contrato, peça um prazo um pouco mais estendido para você ter preparo, para você se organizar, para você fazer de acordo com o seu tempo. Não é porque fulano e ciclano conseguiu fazer a prospecção no mesmo dia, na outra semana, que esse é o seu tempo. Respeite o seu limite. Não estabeleça também um prazo muito prolongado e não procrastine isso. Faça acontecer. Só que dê um tempo para você mesmo. O nosso emocional tem que estar muito bem alinhado para a gente entregar uma boa apresentação, para a gente entregar uma boa prospecção, para a gente entregar o melhor do nosso serviço. Se o emocional não está no lugar, você vai gaguejar, você vai estar inseguro, e não esteja. Você tem valor. Dê o valor a você mesmo. Todos nós temos. Eu tinha uma mania muito insuportável de aderir a mim uma linguagem de não sou capaz, de tenho dificuldade de aprender, nossa, eu não consigo aprender, e eu entendi que isso é algo ruim. A gente chama a existência de algo ruim para nós, não precisa disso. Atraia para você coisas boas. Hoje eu sei que eu sou uma mulher inteligente. Olha onde eu cheguei, onde eu pensei que nunca estaria. Mãe atípica, mãe de um bebê, esposa, dona de casa, né? E hoje, gestora de tráfego, trabalho no marketing digital, estrategista, né? Presto consultoria para iniciantes, sempre deixo isso muito bem claro, né? Porque quem tá aí no meio, no modo mais intermediário e avançado, eu indico o meu mentor, né? Também tem essa indicação. Então, gente, só começa, não tenha medo de começar. E se você não fechar esse contrato nessa empresa, você vai se avaliar aonde você errou, o que você errou, por que a empresa não fechou. Faça um feedback de você mesmo, melhore para a próxima. O não, às vezes, serve para nos evoluir, E esse foi o vídeo de hoje. E na próxima sexta-feira eu vou trazer para vocês a importância do não. Porque muitos têm medo do não, têm vergonha do não, e o não é muito importante. E por isso, sexta-feira que vem, não perca, vou trazer para vocês a importância do não. Esse canal não vai ficar só em motivacional, não, fica tranquilo, porque quem está começando agora comigo, eu acho muito importante trazer esses métodos para desbloqueio emocional, para crescimento emocional, mas eu vou trazer muita técnica, muita forma de aplicar novos conceitos do marketing. Então não perca, gente, se inscreva aqui nesse canal, faça parte dessa família comigo, vamos juntos crescer, faturar, e lembre-se, assim como você, eu também estou no início, é tudo um processo de jornada. Posso estar um período a mais na sua frente, mas somos todos iguais. E eu tenho certeza que quem é pessoas muito dedicadas pode me ultrapassar começando agora. Não tem nada que impeça. Só comece, tá? E fica comigo, fica com Deus. Ai, gente, a pessoa quando tá cansada, chega no estado de exaustão, é assim. Fica com Deus, tenha um bom dia. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.